Galerinha, espero que todos tenham assistido a aula da semana passada, que foi a síncrona, né, que estava lá no YouTube, onde eu falava das leis de Newton, onde basicamente a gente está vendo as leis da força, certo? Então, para a gente, o que difere a cinemática da dinâmica, né? A cinemática, ela envolve o movimento, o estudo do movimento, sem necessidade de conhecimento da origem desse movimento. Quando a gente vai estudar dinâmica, a gente vai estudar a origem do movimento, certo? Qual o processo que ocorreu para que um corpo seja acelerado e assim adquira velocidade, certo? E aí ele consiga se mover no espaço. Para isso a gente precisa de força, certo? Então por isso que quando a gente fala das leis de Newton, a gente fala basicamente sobre leis de força. Forças que atuam sobre objetos que fazem com que eles entrem em movimento, tá? Então, obviamente que podem acontecer diversas situações onde a gente pode aplicar forças, né? E não há movimento, isso é descrito em uma das leis, certo? E a gente não acelera o corpo, a gente pode dizer assim. Assim como podemos aplicar as forças e acelerar os corpos, né? Assim como pode acontecer uma outra, terceira situação, onde eu vou aplicar uma força sobre um objeto e esse objeto vai aplicar uma força de volta sobre mim. Então, essas são um compilado rápido, né, do que é descrito nas 3 leis de Newton. Tá bom, gente? Basicamente, o que a gente vai fazer então agora? A gente vai dar uma olhadinha novamente nessas leis, tá? Vamos dar uma revisadinha nelas. E aí a gente vai se debruçar nos exercícios que eu passei para vocês na semana passada. O que é importante? É importante que vocês, além desses exercícios que eu passei para vocês, né, que vocês façam exercícios a mais. Onde é que estão esses exercícios? Esses exercícios estão no livro de vocês, né? Achar eles é muito fácil, só procurar nos capítulos que tem lá no sumário do início do livro e encontrar a parte que fala sobre dinâmica e leis de Newton, tá? A parte inicial, que são apresentadas as leis, vocês podem fazer todos esses exercícios, né? As partes que falam sobre forças especiais, né? Que vai falar sobre força de atrito, força de gravidade, etc. Aí vocês deixem essa parte aí para o semestre, para a próxima área, que a gente vai falar mais sobre isso, tá? Se não me engano, são as partes do capítulo 1 e 2 que a gente vai falar, tá bom, gente? Dito isto, vamos ver aqui, então, como é que nós descrevemos essas leis para a gente entender como é que nós aplicamos elas, né? Então, olha só, gente. As leis de Newton são 3 leis, certo? Eu contei toda a historinha para vocês na aula passada. Quem não assistiu ainda dá tempo, né? Porque a avaliação é só semana que vem, de assistir a aula passada para entender melhor o que está acontecendo aqui na aula de hoje. A primeira lei, que nós chamamos de lei da inércia, certo? Lei da inércia. Inércia. Ela fala sobre propriedades dos corpos, né? Quando estão em equilíbrio. Condições de equilíbrio para um corpo, certo? Basicamente isso. Nós temos 2 condições de equilíbrio. Então, nós temos o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico, certo? O que é um corpo estar em equilíbrio dinâmico? É um corpo que não é acelerado. Ele está em movimento, mas ele não está sendo acelerado, ou seja, ele está em MRU, certo? Lembrando que quando a gente fala em MRU, nós temos aceleração igual a 0. Ou este corpo ele pode estar em equilíbrio estático, certo? Equilíbrio estático. Onde esse corpo, né, ele não apresenta movimento, então a velocidade dele é igual a 0. Aqui nessa situação do equilíbrio dinâmico, a velocidade ela é constante, certo? Que é a condição de MRU. Então, o corpo, pessoal, dentro do que nós descrevemos na primeira lei de Newton, né, ele pode estar em 2 situações. Ou em equilíbrio dinâmico, que ele vai estar em MRU, aceleração igual a 0, mas velocidade constante, ou seja, ele tem um movimento, certo? Ou equilíbrio estático. E basicamente, para ele estar nessas 2 situações aí, eu tenho que dizer para vocês que a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo, a soma das forças, isso aqui é um símbolo, para quem não lembra, para quem assistiu a aula sabe, né? Mas isso aqui é um símbolo chamado somatório, né?
onde isso aqui significa a soma de todas as forças que atuam sobre um objeto, né? Isso aqui é igual a zero. Se eu somar todas as forças que atuam sobre um objeto, a soma de todas as forças dá igual a zero. Isso é possível? Claro que é, gente. É muito simples isso, inclusive, né? Uma situação de um bloco que está aqui paradinho, com velocidade igual a zero, né? O que significa que ele está em equilíbrio estático, certo? Nós podemos ter uma força que atua aqui para baixo, que a gente vai conhecer ela mais adiante, que nós chamamos de força-peso, e nós temos outra força atuando aqui no sentido horizontal, no sentido vertical e para cima, que nós chamamos de força normal. Essas duas forças estão atuando sobre esse corpo, certo? Só que a soma delas é igual a zero, e é por isso que o meu objeto está em equilíbrio estático, certo? Porque a soma de todas as forças é igual a zero e faz com que ele mantenha a sua velocidade igual a zero, ele não é acelerado, certo? Ele mantém essa velocidade igual a zero e se mantém na sua inércia, certo? O que é inércia? A inércia é a capacidade de um corpo de manter o seu estado de movimento, certo? Então, um corpo que está parado tende a ficar parado. Um corpo que está em movimento tende a ficar em movimento retilíneo uniforme, né? E aí, para classificar o nosso equilíbrio dinâmico. Se nenhuma outra força externa atuar sobre o corpo, ele vai se manter no seu estado de movimento, né? Bom, aí vocês podem me dizer, professor, como é que é possível, né, um corpo se manter em MRU sem nenhuma força atuando sobre ele? Duas formas, né? Lembrando que o que diz a primeira lei é que a força resultante tem que ser igual a zero, certo? A gente pode considerar duas situações, pessoal. A primeira, que nós temos uma pista de gelo aqui, onde não existe rugosidade na pista, ou seja, não há uma força que bloqueie esse movimento, né? Ou seja, não há atrito, tá? E esse corpo aqui, então, se ele está com uma velocidade constante, vamos supor aqui que ele está com uma velocidade constante, né? E essa pista que não apresenta atrito, ela não vai apresentar uma força capaz de frear esse objeto. Então, ele vai se manter em velocidade constante. Uma outra possibilidade de a gente ter essa questão de equilíbrio dinâmico aqui é nós termos uma força nesse sentido aqui, certo? Empurrando o bloquinho, e uma força que é causada pelo atrito com o chão, né? No sentido contrário, mas forças de igual intensidade, certo? Então, olha só, novamente, a soma das duas forças é igual a zero e o objeto ele pode se manter em equilíbrio dinâmico, certo? Então, essas são as possibilidades que nós temos com a primeira lei. Em termos de conta, em cálculo, né, o que fica para nós é essa questão aqui de força resultante igual a zero, certo? A soma de todas as forças tem que ser igual a zero. Segunda lei, vamos para a segunda lei de Newton, que é a lei que a gente mais aplica, na verdade, né? Segunda lei que nós chamamos de lei da força. Lei da força. Porque ela descreve e fundamenta a força, o conceito de força, né? Então, força para nós vai ser definido como produto de massa vezes aceleração, certo? Essa é a definição de força. Lembrando que força é uma grandeza vetorial, isso aqui, esses aspectos vetoriais a gente vai entrar em mais detalhes na próxima área, tá? Então, a força é uma grandeza vetorial que tem a mesma direção da aceleração que é imprimida, tá? Sobre o objeto. É o produto da massa vezes a aceleração. Lembrando que a unidade da força a gente consegue entender como sendo quilograma vezes metro por segundo, né? Que é segundo ao quadrado, que é massa, quilogramas, vezes aceleração, metro por segundo quadrado. Isso aqui se convencionou e se chamou de Newton, né? Por uma justa homenagem a Isaac Newton, que foi quem descreveu as três leis, né? Então, a lei da força, né? Ela descreve o produto da massa vezes a aceleração, mas não é tão simples assim. Uns cuidados que a gente tem que ter, porque a lei da força ela analisa as forças que atuam sobre o corpo em todas as direções, certo? Então a gente tem aqui um copo com água, por exemplo, né? E alguém empurra esse copo com uma força F1 nessa direção.
Mas vamos pensar que outra pessoa empurra esse copo com uma força F2 na outra direção. E uma terceira pessoa empurra esse copo com uma outra força F3 nessa direção. O que acontece aqui? A gente tem tipo um cabo de guerra aqui nesse copo, né? Sem cabo, no caso, né? O que acontece? A lei da força, ela diz que essas forças que atuam na mesma direção, no caso, a direção horizontal, elas devem ser somadas para verificar se isso aqui produz aceleração, né? Então, quando a gente vai descrever a segunda lei de Newton, novamente nós vamos usar o símbolo do somatório, né? O símbolo de soma de todas as forças que estão envolvidas, e isso aqui vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, isso aqui deixa claro que eu tenho que avaliar todas as forças que estão envolvidas dentro desse processo aqui, né? Então, como é que eu resolveria isso aqui? Eu resolveria somando F1, né? Aí nós temos que obedecer aquelas regrinhas de vetor, né? As direções e seus sinais. Então, a força F1 seria positiva, menos F2, menos F3, demonstrando que são forças de direções, de sentidos contrários, né? E isso aqui vai ser igual ao produto de massa vezes a aceleração. E aí, então, nós resolveríamos o problema, né? Dessa forma. Somando, que eu quero deixar bem claro, todas as forças que atuam sobre o corpo, na mesma direção. Se eu tenho forças, olha só o detalhe, atuando na direção vertical aqui, eu não devo somar essas forças verticais com as forças horizontais, certo? Porque o movimento de um corpo, ele é devido às direções das forças que atuam sobre ele, certo? Beleza, gente? Então, essa aqui é a segunda lei, a lei da força, tá? E nós temos uma última lei, que é a terceira lei de Newton, que nós chamamos lei, a mais famosinha de todas, né? Lei da ação e reação, certo? Toda ação gera uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, porém de sentido contrário, né? É aquela velha historinha que eu contei na última aula, onde nós temos, por exemplo, uma parede aqui, e aí o cidadão ficou muito enfurecido e foi lá e deu um soco na parede, né? Como ele não estudou física, ele não está ligado que a força que ele aplica nessa direção aqui, certo? Vai gerar uma força de reação de sentido oposto, porém de mesma intensidade e mesma direção na mão dele. Ou seja, se ele aplicar uma força F sobre a parede, pessoal, se ele aplicar uma força F, eu vou colocar em módulo aqui, porque o que é igual é a direção e o módulo, né? O sentido da força não é igual, ele vai sofrer uma força de mesma intensidade sobre as suas mãos. Então, se eu der um soco de leve na parede, não vai doer tanto, mas se eu der um socão na parede, né, estourar minha mão ali, possivelmente eu quebre minha mão, né? Que a força com que eu vou lá com a intensidade em direção à parede, né, ela vai ser a mesma força que vai atuar sobre nós. Isso aí tem, obviamente, além do exemplo do soco na parede, que não é tão legal, tem outros exemplos mais legais, mais fáceis de tratar, né? Que, por exemplo, assim, se eu estou numa pista de gelo e eu empurro uma parede, a parede me empurra de volta, né? E é por isso que eu saio com uma aceleração para trás. Eu sou acelerado para trás. Eu empurro para frente e a parede me empurra de volta, certo? Percebam que a lei da ação e reação, ela é uma lei que atua em corpos distintos. Então, as forças, elas nunca atuam sobre o mesmo corpo. Então, olha só, as forças atuam em corpos distintos, tá? Então, isso aqui é um ponto importante. O para ação e reação, ele nunca vai atuar sobre o mesmo objeto. Então, olha só, a força F atua sobre a parede e a força F', que está aqui, né, ela atua sobre a mão. Então, são forças de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e que atuam em corpos distintos, tá? Atuam em objetos diferentes. Beleza? Então, esses são os detalhes que a gente
precisa para resolver os exercícios, né? Porque essas aqui são as descrições, um breve resumo das 3 leis, e o que a gente vai fazer agora é aplicar elas, tá? A gente vai pegar os exercícios que eu passei para vocês na semana passada e vamos resolvê-los. Então, esse aqui são os exercícios, começando pelo primeiro, que diz assim, olha só, a figura ao lado, na verdade abaixo, né, mostra uma caixa em 4 situações, nas quais as forças horizontais são aplicadas. Ordene as situações de acordo com o modo da aceleração na caixa, começando pela maior. Galera, isso aqui é um exercício muito tranquilo, é um exercício basicamente de lógica, certo? Por que tu tem que saber aqui? Tu tem que saber que pela segunda lei de Newton, a lei que define a força resultante sobre um objeto é igual ao produto das massas vezes a aceleração, onde essa força resultante é a soma de todas as forças envolvidas naquela direção, né? Percebam que a força ela é diretamente proporcional à aceleração. Então, o objeto que tiver a força resultante maior, por consequência, certo? Por consequência, ele vai ter a aceleração maior também. Então, basicamente, o que a gente teria que fazer aqui é ordenar qual objeto teria maior ação de forças, né? Mas percebam que só a força de maior intensidade não vai ser suficiente para gerar uma grande aceleração. Porque eu posso aplicar uma força de 100 newtons nessa direção, mas uma outra pessoa aplicando uma força de 99 newtons na outra direção faz com que a resultante das forças seja igual a 1 newton. Produzirá uma aceleração muito pequena, certo? Ao contrário que se eu aplicar 5 newtons aqui na caixa e não tiver nenhuma força no sentido contrário, eu estou aplicando 5 newtons de força, que vai gerar uma aceleração maior. Então, perceba que a gente vai ordenar esses resultados aqui de acordo com a força resultante, porque eu sei que quanto maior a força resultante, maior vai ser a aceleração do sistema. Então, nessa primeira situação aqui, ó, como é que fica a força resultante? Nós temos uma força de 6 newtons para a direita aqui, que eu vou botar como positivo, e uma força de 3 newtons para a esquerda, que vai com sinal negativo, gerando uma força resultante de 3 newtons. Beleza? Na letra B, vamos fazendo, vamos comparando, né? Olha só, nós temos uma força de 60 newtons na direita, para a direita, e uma força de 58 newtons para a esquerda, que vai gerar uma força total de 2 newtons, certo? Lembrando que isso aqui a gente considera que é a mesma caixa, então a massa é uma constante que é igual para todo mundo, certo? Todo mundo tem a mesma massa. Na letra C, o que acontece? Nós temos uma força de 15 newtons para a direita, então a minha força resultante vai ser 15 newtons, e uma força de 13 newtons para a esquerda, né? Uma força negativa que vai gerar os mesmos 2 newtons de força. E, finalmente, nós temos na letra D, certo? Nós temos 2 forças para a direita e uma força para a esquerda. Então, fica assim, ó. A força resultante que atua sobre o objeto vai ser 25 mais 20, né? 2 forças que atuam na mesma direção. E uma força que atua no sentido contrário, 43. Isso aqui dá 25 mais 20, 45. Menos 43, dá os mesmos 2 newtons, né? Ou seja, pessoal, qual é o conjunto de forças, né? Horizontais que são capazes de gerar uma aceleração maior? É o caso da letra A. Então, na letra A, a aceleração da letra A, ela vai ser a maior que todas, certo? Ela vai ser maior que todas as outras situações. Vai ser a situação de nós teremos maior intensidade de força. Nas outras situações, ó, deu tudo igual. Tudo uma força resultante de 2 newtons. Na letra A, deu uma força resultante de 3 newtons. Tá? Vamos mais um. No clássico filme de ficção científica da década de 1950, da Terra à Lua, uma espaçonave se move no vácuo do espaço sideral, longe de qualquer planeta. Tá? Então, isso aqui, nós temos lá uma espaçonave. Vou tentar desenhar uma espaçonave aqui que vai ficar bem feio, por sinal, né? Então, tá aqui minha espaçonave. Beleza?
Quando o seu motor para de funcionar, em virtude disso, tá? Em virtude, ponto, né? Em virtude disso, a espaçonave diminui a velocidade e fica em repouso. Como você aplica a primeira lei nessa situação? Então, olha só. O que acontece? O carro estava com uma determinada velocidade, certo? Nessa direção aqui. E, basicamente, a espaçonave se move no vácuo. O que significa estar no vácuo? Para quem não sabe, no vácuo, né, nós temos a ausência de matéria. A ausência de matéria. O que faz as coisas serem bloqueadas aqui na Terra, né, serem freadas no ar aqui na Terra, são duas coisas, tá? Basicamente. Nós temos a gravidade que puxa para baixo, ponto, né? E temos também a questão da matéria, do oxigênio da atmosfera que nós temos aqui na crosta terrestre. Essa atmosfera faz com que apareça uma força de atrito sobre os corpos que estão aqui. Então, basicamente, um corpo que está em movimento horizontal, um avião, por exemplo, que está voando na direção horizontal aqui na Terra, ele tem um atrito muito forte devido às partículas de oxigênio que existem na atmosfera, tá? Quando a gente está no vácuo, a gente não tem isso. Então, basicamente, nesse exercício aqui, ela fala sobre o motor parar de funcionar, certo? O que faz o motor? O motor dessa espaçonave, ela é um motor que está aplicando uma força sobre o corpo, certo? No momento que essa força ela para de atuar, a gente não tem mais a atuação da força, a gente está naquela situação da primeira lei de Newton, que a força resultante sobre um objeto é igual a zero, certo? A força resultante é igual a zero. E aí, esse exercício, ele se mostra um pouco estranho. Por que ele se mostra um pouco estranho? Porque ele diz que quando o motor para de funcionar e a espaçonave está no vácuo, a espaçonave diminui a sua velocidade. Se ela diminui a velocidade, isso significa que existe uma outra força atuando sobre essa espaçonave. Uma força de sentido oposto, certo? Que vai ser capaz de frear a espaçonave. Porque, olha só, se a gente está no vácuo, ausência de matéria, não tem nada, uma força para de atuar sobre a espaçonave, o que eu espero? Eu espero que essa espaçonave se mantenha em equilíbrio dinâmico, ou seja, com velocidade constante. Se essa espaçonave, né, no momento que o motor para de funcionar e impulsionar ele, ela começa a parar, significa que nós temos uma outra força atuando sobre essa espaçonave. Então, como é que a gente aplica a primeira lei de Newton nessa situação? Isso significa que a primeira lei de Newton vai dizer para nós o seguinte, que essa espaçonave aqui, ela não vai estar sob a ação da primeira lei de Newton, ela não vai estar nem em equilíbrio estático, nem em equilíbrio dinâmico. Ela vai estar sendo desacelerada por uma força contrária. Certo? Então, basicamente, o que nós temos aqui, na situação da espaçonave, para que ela freie, para que ela... Deixa eu ver como é que ele coloca aqui, ó. Para que, quando a espaçonave tem uma velocidade, no momento inicial, e ela vai lá e fica em repouso, no momento posterior, isso significa que a soma das forças que atuam sobre ela tem que ser diferente de zero. E tem que aparecer uma aceleração que vai fazer com que frear a espaçonave. Então, em termos da primeira lei da primeira lei de Newton nessa situação, significa que nós não temos força resultante igual a zero. Ou seja, nós não aplicamos a primeira lei nessa situação. Certo? Por isso que
A resposta seria, então, a gente não aplica a primeira lei nessa situação. Teríamos que aplicar a segunda lei de Newton, tá? Já que a espaçonave diminui a velocidade, ou seja, existe uma aceleração até ela ficar em repouso, tá? Bom, aí depois que essa espaçonave fica em repouso, né? Aí depois que a espaçonave para e ela fica em repouso, aí nós temos uma situação onde nós podemos aplicar a primeira lei, porque aí ela vai estar em equilíbrio estático, certo? Está em equilíbrio estático, aí sim a força resultante é igual a zero, tá? Beleza? Dito isso, essa é a resposta da primeira dessa questão aqui, tá, gente? Então, inicialmente, até a espaçonave ir diminuindo sua velocidade, nós não aplicamos a primeira lei de Newton. Após ela ficar em repouso, aí sim, nós temos que a força resultante sobre a espaçonave é igual a zero e ela está em equilíbrio estático, tá? Bom, exercício 3. Então, nós tivemos o primeiro exercício, nós aplicamos a força resultante, né? Nós aplicamos um conceito sobre segunda lei de Newton. Segundo exercício foi a primeira lei. E agora a terceira lei, olha só. Por que eu sei que esse exercício é de terceira lei? Tá? Então, nós temos as caixas A e B que estão em contato sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Você empurra a caixa A com 100 newtons. Tá aqui, ó, 100 newtons de força. A caixa A pesa, eu vou botar assim, ó, pesa, que a gente vai ver que dentro da física o conceito de pesar é diferente do conceito de massa, tá? Aqui pesa também, né? E a caixa B pesa 5 kg, a caixa A pesa 15, a caixa B pesa 5. A força que a caixa A exerce sobre a caixa B é igual, maior ou menor a 100 newtons. Então é uma pergunta, tá? O que acontece, pessoal? Essa força que a caixa A exerce sobre a caixa B é a força que te envolve o par ação e reação, certo? Então nós temos uma força de que A empurra a B, força AB, e nós temos a força de que B empurra A. O par ação e reação. O que a gente sabe sobre esse par aqui, sobre essas duas forças? A gente sabe que em módulo elas são iguais, elas têm o mesmo valor em módulo, elas têm a mesma direção, ou seja, uma direção horizontal, porém atuam em corpos distintos. A força AB atua sobre o B e força BA atua sobre o corpo A, e elas têm sentidos opostos também, tá? Então é isso que eu sei sobre essas duas forças que estão atuando aqui. Bom, nós temos a massa de A, que vale 15 quilos. Nós temos a massa de B, que vale 5 quilos, certo? Então, nós temos essas duas massas aqui. E uma força F que atua de 100 newtons. Beleza, é isso aqui. Como é que eu vou descobrir esse exercício? Eu tenho que resolver ele. Eu tenho que descobrir as coisas que envolvem esse exercício. Que coisas são essas? A aceleração, que envolve o sistema, e o par ação e reação. Eu posso descobrir os valores deles. Que é, inclusive, essa é a pergunta, né? Porque ele quer saber qual é o valor da força que A exerce em B. Ou seja, ele quer saber qual é o valor dessa força. Que é o mesmo valor da força, essa outra força ali. Tá? Bom, como é que eu resolvo isso? Galera, quando eu tenho duas caixas, dois objetos, eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton duas vezes. Certo? Então, primeiro eu vou aplicar para a caixa a segunda lei de Newton. Então, essa é a força resultante que atua sobre ela, massa de A vezes aceleração. E para a caixa B, mesma coisa. Força resultante que atua sobre a caixa, massa de B vezes A. Tá? Beleza. E isso vai envolver um sistema de equação. Né? A maneira pelo qual eu tenho vários objetos atuando assim, em contato, isso aqui envolve aplicar a segunda um sistema de equações. Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira situação, a força resultante sobre a caixa A, nós temos a força de 100 newtons, certo? E nós temos a força que B exerce em A, empurrando de volta, né? Que está no sentido contrário. Então, vai ser FB
menos FBA. Então, essas são as forças envolvidas na direção horizontal, e isso aqui vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Para o caso 2, aqui, ó, vou botar aqui embaixo já, nós temos apenas uma força atuando sobre a caixa B. A força que A empurra B. Então, vai ser só FAB, que é igual a massa de B vezes a aceleração. E isso aqui eu vou resolver como um sistema, tá? Vamos substituir aqui todos os valores. Vou botar aqui embaixo, tá, gente? Vai ficar assim, ó. 100 menos FBA, que é igual a massa de A. A massa de A vale 15 quilos vezes a aceleração. FAB, que é igual a 5 quilos vezes A. Pronto, tá aí, ó. Substituir. O que a gente percebe? Que nós temos aqui, ó, 3 incógnitas. FAB, FBA e aceleração. Só que tem um detalhe. O para ação e reação, eles têm a mesma intensidade, têm o mesmo valor numérico. Se eles têm o mesmo valor numérico, eles são iguais. Então, eu posso substituir um no outro, né? Então, como é que eu resolvo um sistema? O professor resolve dessa forma aqui, ó. Se FAB é igual a FBA, eu posso pegar esse resultado e jogar aqui. Certo? Então, fica assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Estava usando aqui. Vai ficar assim, ó. 100 menos. FAB é igual a FBA. Então, FAB é igual a 5A. Então, FBA também é igual a 5A. Então, eu posso substituir aqui, ó. Ali no resultado, menos 5A, que é igual a 15 vezes A. Então, como é que fica? Fica 100, que é igual a 15A. Esse menos 5 passa para o outro lado, fica 5A. Então, fica 100 igual a 20 vezes A. Então, a minha aceleração, lembrando, ó, que o termo que está multiplicando a incógnita, ela sempre passa dividindo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 100 por 20, né? 100 por 20. Isso aqui podemos cortar os zeros que temos aqui. Fica 10 por 2. Isso aqui dá uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração das caixas. O que acontece, pessoal? Se a caixa A tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, a caixa B também tem que ter a mesma aceleração. Elas estão grudadas, estão juntas, né? Desta forma, com a aceleração, eu posso descobrir o valor de FAB. Por quê? FAB é 5 vezes A. Está aqui, ó. Então, vai ser 5 vezes A. Então, FAB, 5 vezes 5, que é igual a 25 newtons de força. Então, ó, a pergunta que ele faz, a força que a caixa A exerce sobre a caixa B é igual, maior ou menor que 100 newtons? É menor e vale 25 newtons, como foi demonstrado aqui, como vocês estão vendo. Tá? Então, essa aqui é a receitinha de bolo para resolver esse exercício aqui, tá, gente? Tranquilo? Vamos fazer o último exercício. Vamos para o nosso último exercício da lista, né? Esse exercício aqui era um que envolvia, além da dinâmica, conceitos da cinemática, porque a cinemática ela está ali ainda. A gente pode usar as equações de MRU, as equações de MRUV tranquilamente, nada muda, né? A física é uma só. Então diz assim, olha só, um elétron, desenhar um elétron aqui, uma bolinha, deixa a extremidade de um tubo de imagem com velocidade inicial igual a zero e se desloca em linha reta até uma grade de aceleração. Aqui está a grade. Deixa eu desenhar uma grade, vamos ver se eu consigo. Está aqui a grade de aceleração. Então, ela deixou aqui um tubo de imagem que expeliu esse elétron com uma velocidade. Certo? E uma aceleração. E este elétron foi lá, foi bater naquela extremidade da grade, né? O que o exercício me diz? O exercício me diz que essa distância aqui
vale 1,8 centímetros. Tá? 1,8 centímetros. Ele diz também que a massa do elétron, tá aqui, é 9,11 vezes 10 na menos 31 quilogramas. Também diz, que mais? Que ele tinha uma velocidade inicial igual a zero. Então, a velocidade do elétron inicialmente é zero. Tá? Beleza. Aí ele diz que ele atinge, não, a 3 vezes 10 na 6 metros por segundo. Então, a velocidade final do elétron é 3 vezes 10 na 6 metros por segundo. Tá? Se a força que acelera for constante, então existe uma força que acelera esse elétron aqui, constante, certo? Calcule, letra A aceleração. Então, nós temos aqui uma aceleração, que ele está perguntando qual é a aceleração envolvida. Letra B, o tempo para atingir a grade e a força resultante em newtons. Né? Então, envolve duas contas que vão envolver os conceitos de cinemática e um de dinâmica. Tá? Então, olha só, na letra A aceleração. Se tem aceleração, é mRV. Né? Não se esqueçam disso. mRV. E no mRV nós temos 3 equações. Temos a função da velocidade. Nós temos a função horária da posição. Deixa eu ver se eu consigo escrever ela aqui, que ela é maiorzinha, né? 1/2 de AT quadrado. E nós temos a equação de Torricelli. Temos 3 equações que nós podemos usar. Qual que nós usaremos? Galera, olha as informações que nós temos. Temos massa, velocidade inicial, velocidade final e distância. Né? O deslocamento desse negócio aqui. O deslocamento dele é 1,8 centímetros. Ou seja, isso aqui é 0,018 metros. Certo? Porque a gente precisa passar para metros, né? Sempre. Unidade padrão. Quilogramas, metro por segundo, metros. Sempre nas mesmas unidades. Se eu olhar ali para as 3 equações, eu vou ver que a aceleração eu nunca tenho, e ela está envolvida em todas as equações, aparece aceleração, né? Em todas as equações, ok? Mas tem 2 equações que têm o tempo, envolvem o tempo. E se eu tenho 2 incógnitas na mesma equação, eu não consigo resolver ela, né? A única equação que não envolve o tempo é Torricelli. Então é essa equação que eu vou pegar, porque velocidade inicial e deslocamento, tudo isso eu tenho. Então fica fácil da gente olhar e ver qual que a gente pode usar, olha só. Então vai ficar V igual a V0 mais 2 aceleração vezes deslocamento. Tudo ao quadrado dessas velocidades aqui. Então isso aqui fica 3 vezes 10 na 6 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que eu não sei, vezes 0,018, tá? Então, ó, pega a calculadora. Gente, nessa calculadora, quem tem ela, a dica que eu dou, quando for fazer essas bases 10, procura a tecla EXP. Aí tu não precisa multiplicar. Só escreve assim, ó, 3EXP na 6, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. 3EXP na 6 é o 3 vezes 10 na 6. Então, a tecla EXP, ela põe um Ezinho ali, e ela está fazendo a base 10, tá? Se eu elevar isso aqui ao quadrado, que é o que eu estou fazendo ali, né? Isso aqui vai dar 9 vezes 10 na 12. 9 vezes 10 na 12, eu vou multiplicar aquele 0,018 vezes 2. Isso aqui dá 0,036 vezes A. Então, a minha aceleração vai ser esse 9 vezes 10 na 12, divididos por 0,036, o número que está multiplicando a incógnita sempre passa dividindo. 9 expoente na 12, divididos por isso, 2,5 vezes 10 na 14. Então, olha só a aceleração desse elétron. Esse elétron foi acelerado muito, né? 9 vezes 10 na 12 sobre 0,036. Então, ó, 9 expoente na 12 dividido por 0,036. Isso aí mesmo, tá? Então, a aceleração resolvida, certo?
vamos fazer a letra B? A letra B pede o tempo que leva para colidir na grade, né? Então agora, como eu tenho já a aceleração, eu posso usar essa outra equação aqui, ó, a função horária da velocidade, que é mais fácil, né? Então fica assim, ó, 3 vezes 10 na 6, velocidade final, que é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo, né? 0 mais o 2,5 vezes 10 na 14 vezes o tempo. Então, o tempo, 3 vezes 10 na 6, sobre 2,5 vezes 10 na 14. Então, fica assim, ó. 3 expoente na 6, dividido por 2,5 expoente na 14. Isso aqui dá 12 vezes 10 na menos 9 segundos. Tem uma tecla que se chama ENG, que ele coloca em base 10 para nós. Então, se a gente apertar essa tecla aqui, ó, quem tem essa calculadora, a calculadora menorzinha não tem essa tecla, tá? Mas quem tem essa tecla, essa calculadora aqui, ela arredonda para base 10 já direto. Então, ela deu 0,0, eu apertei ela me deu já o resultado em base 10. Então, 12 vezes 10 na menos 9, na menos 9, não 19, na menos 9 segundos. Galera, para quem não está ambientado ainda com as bases 10, essa base 10 aqui ela tem um nomezinho. Isso aqui é o nanosegundo. Então, isso aqui é 12 nanosegundos. A gente vai usar bastante no segundo e no terceiro ano isso, tá? Finalmente, chegamos à parte onde nós vamos aplicar a dinâmica, né? Onde a força resultante que atua sobre o elétron é igual a massa vezes a aceleração. Se tem aceleração, lei da força, né? Então, ó, qual é a força que atua sobre esse objeto? Qual é a massa dele? 9,11 vezes 10 na menos 31 vezes a aceleração, que é 2,5 vezes 10 na 14. Só multiplicar esses dois termos aqui e a gente tem a nossa força, que sobre o elétron vai ser uma forcinha, né? Vezes 2,5 expoente na 14. Isso aqui dá 2,27. Arredondando, 2,28. 2,28 vezes 10 na menos 16 newtons de força. 2,28 vezes 10 na menos 16 newtons. A gente não precisa de muita força para acelerar um elétron, né? É uma das menores partículas que nós temos. Menor partícula elementar, tá? Galera, exercícios resolvidos, certo? Então, tá aí. O que vai acontecer agora? Vou deixar mais alguns exercícios para vocês me entregarem, tá? Para obrigar vocês a exercitar um pouco mais. Esses 3 aqui vocês precisam entregar, mas é muito importante que vocês façam mais exercícios. Lá no livro. Capítulo de dinâmica. Tem exercícios extras, parte 1 e 2 lá, tá? Tranquilo, gente. Então, ó, 3 exercíciozinhos aqui para vocês resolverem, tá? Esse quilo aqui, ó, esse K, isso aqui é um assembly também de base 10, tá? Então, o K ele equivale a 10 na 3, tá? É a mesma coisa que 1 vezes 10 na 3. Deixa eu botar aqui mais bonito para vocês. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 na 3, tá? Então, a resposta aqui é 441,6 vezes 10 na 3 newtons, tá? Só para deixar claro aí para vocês não se perderem. Tranquilo? Foi rapidinho aí, 43 minutos.